teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome poderoso de Jesus que uma vez mais nós estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti e sedentos de escutar a Tua palavra, a Tua voz, aprumando, endireitando, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com um firme fundamento, Senhor, de ser corrigido, Senhor, de ser, Senhor, aprumado naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes, Senhor, estamos aqui, Senhor, porque cremos, Senhor, que o Senhor pode transformar, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, que tudo nesta manhã, Senhor, glorifique, exalte e engrandeça o Seu poderoso nome. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor aí? Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Estamos muito felizes nesta manhã, que cremos que o Senhor tem uma palavra do seu coração para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Quando a gente fala num nome como Davi, eu creio que vem muitas lembranças ao teu coração. Pois Davi foi um homem com muitas características. Quando a gente começa a lembrar de Davi, você começa a lembrar de um guerreiro. Você começa a se lembrar, puxa, Davi, matou Golias. A gente vê inúmeras características de Davi. E cada coisa que vem ao nosso coração vem justamente a entender a importância daquilo que Deus fez na vida de Davi. E nesta manhã eu queria falar um pouquinho com você, algo relacionado, eu usei o tema, as características de um homem segundo o coração de Deus. Porque eu creio que foi a principal característica de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, nesta manhã eu quero trazer algumas características na qual o Espírito Santo colocou ao meu coração, para que de repente eu e você venhamos a olhar essas características e venhamos a entender e se realmente nas nossas vidas essas características que tinham num homem segundo o coração de Deus estão nas nossas vidas. Amém? Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, primeiramente lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Todos acharam aí? Aleluia. Vai dizer assim: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Olha que legal, o próprio Deus falando: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Para a gente entender, primeiramente, as características, que nós vamos falar nesta manhã de um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos primeiramente entender a visão de Deus. Sei que talvez isso é bem complicado, mas aí com a tua Bíblia aberta, vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Deixa ela aberta aí que a gente vai estar lendo alguns versículos em 1 Samuel 16, 13. Então, a partir desse capítulo de 1 Samuel 16, a gente vê ali duas visões, a visão do homem e a visão de Deus. Deus manda
ungir um novo rei para aquele momento. Deus tinha cansado de Saul e manda o profeta Samuel ir ungir um novo rei. Samuel pega o seu chifre cheio de azeite e vai até a casa de Jessé para que faça aquilo que Deus mandou. Chegando na casa de Jessé, ele depara com os seus filhos e um dos seus filhos o chama a atenção, que seria Eliabe, na qual ele, olhando aquele rapaz formoso, grande e forte, ele acaba olhando ali e acaba pensando, esse provavelmente vai ser um novo rei que Deus vai ungir. Ele tinha uma altura perfeita para ser um novo rei. Mas, como eu falei, essa era a visão de homem. A visão do homem. A visão do homem era olhar o tamanho, a altura. Mas a visão de Deus não é dessa forma. A visão que Deus tinha era uma visão de não olhar a altura, não olhar o tamanho. A visão de Deus era uma visão do coração. Então Davi não foi escolhido pelo seu tamanho, pela sua altura. Davi foi escolhido pelo coração. E a partir daquele momento, Deus, que tinha mandado o profeta ungir um novo rei, ele unge a Davi, um novo rei. E então essa foi a primeira visão, a visão do homem, que na qual queria ungir segundo a altura, segundo aquilo que ele tinha visto. Mas como eu falei, Deus olha o coração, Deus olha o interior. E olha o que está escrito então lá em 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou a Davi. Dominou a Davi. E aquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. No momento que Samuel ungiu a Davi, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossou. Algumas versões vai dizer, ele se apossou de Davi naquele momento. E aqui eu creio na primeira característica de um homem segundo o coração de Deus. Alguém que queira ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque Davi foi tomado pelo Espírito Santo. Davi foi apossado pelo Espírito Santo. E então essa é a nossa primeira característica na qual nós vamos falar um pouquinho. Alguém que queira ser conduzido pelo Espírito Santo. Davi, depois de ser ungido, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele naquele momento. E ali começou a caminhada de Davi. Mas eu creio que Davi não foi pego de surpresa naquele momento. Eu creio que a partir desse momento, dessa unção que veio sobre a vida dele, então somente começou a revelar o que ele fazia lá no secreto. Porque eu creio que lá no secreto que começam a vir revelações para as nossas vidas. Revelações que nos transformam, revelações que nos mudam, revelações que vão nos dar forças para lutar fora das quatro paredes. Revelações que o próprio Deus nos dá. Então eu creio assim, que Davi já tinha uma revelação naquilo que ele seria. Tanto que Davi não foi pego de surpresa naquele momento que ele ia enfrentar Golias. Porque, como não, Anderson? Porque Davi lá no secreto, onde ninguém o via,
lá no secreto, onde ninguém sabia o que Davi estava fazendo, porque o seu próprio pai sabia que ele estava cuidando das ovelhas, mas não sabia o que estava acontecendo. E a Bíblia vai falando ao decorrer desse capítulo, que eu te aconselho você ler ele inteiro. Eu não vou ler parte a parte porque ele é um capítulo grande, eu te aconselho você ler e refletir dentro desse capítulo. A Bíblia vai dizer que ele naquele momento, né, ele já tinha lá no seu secreto, ele já tinha enfrentado leões, Davi já tinha enfrentado ursos. Então, Golias, para ele ia ser fichinha, porque ele já estava no secreto fazendo tudo aquilo. Então eu creio que Davi não foi pego de surpresa ao enfrentar Golias. Ele já estava preparado para aquela situação. O secreto o preparou para que quando ele saísse daquele lugar de secreto, ele tivesse forças para então enfrentar Golias. Porque eu creio no meu coração que naquele momento que Davi foi tomado pelo Espírito Santo, só veio a se revelar o secreto da vida dele. Mas como você tem tanta certeza, meus queridos, um homem que fala que vai enfrentar, um homem não, naquele momento um menino, que vai enfrentar um gigante, na qual ele já era um soldado formado, já era um homem que só a sua altura já assustava, e ele fala para aquele gigante: hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça. Eu creio que para um menino ter uma atitude para aquele momento, para aquela situação, onde muitos soldados ali não tiveram coragem de enfrentar a Davi, ele podia já ter sido revelado no secreto. Ele vai com autoridade para cima de Golias. Ele vai com autoridade sobre a vida daquele gigante. E eu creio que é isso que nós precisamos. Primeiramente, ser conduzido pelo Espírito Santo e ir para esse lugar de secreto, porque é nesse lugar de secreto que vai vir sobre as nossas vidas revelações poderosas como essa: hoje mesmo te entregarei a cabeça de Davi. É isso que eu e você, a situação, mas Davi era gigante, Davi era enorme, pelo que a Bíblia fala. Golias, perdão, obrigado. Golias era gigante, Golias era enorme, mas aquele que andava com ele era muito maior. O secreto fez com que ele entendesse que ele podia enfrentar Golias e ser vitorioso. Então, eu creio que Davi não foi pego de surpresa. Então, quando eu e você estamos nesse secreto, não tem nada fora que nos pegue de surpresa. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Uma das coisas que, dentro desse capítulo, me chamou a atenção, e depois você pode ler na sua casa, como eu falei. Davi, ao enfrentar Golias, em nenhum momento ele vem a falar o nome de Golias. Em todas as vezes ele fala o gigante, algumas Bíblias, o incircunciso, mas em nenhum momento ele fala o nome de Golias. Isso me leva a entender que ele não potencializou para aquele momento a sua batalha. Ele não potencializou o gigante que estava ali. Muitas das vezes nós temos: puxa, mas minha batalha é grande, minha luta é grande, e nós acabamos potencializando aquele que não é tão grande. Porque eu creio no meu coração que aquele adversário que ele estava enfrentando não era maior do que o urso, não era maior do que o leão. Então, para Davi,
Golias tinha que ter medo dele, porque Davi sabia quem ele era em Deus, porque Davi conhecia em quem ele estava na intimidade, o que estava acontecendo no meio da intimidade entre ele e Deus. Então ele não foi pego de surpresa, ele foi para aquela situação, ele foi para aquele momento, ele foi para aquela batalha, sabendo que o Senhor o estava com ele. Então ele não potencializou, em nenhum momento você vai dizer Davi usando o nome de Golias. Ele não potencializou aquela luta, ele não deu mérito para aquele cidadão. Sabe, muitas das vezes nós potencializamos a nossa luta, nós mesmos damos potencialização ao nosso adversário, sendo que nós sabemos que ele é um derrotado, sendo que nós sabemos que o nosso adversário não serve de parâmetro para o nosso Deus, para o Deus que nós servimos. Então, essa primeira característica, alguém que quer ser conduzido pelo Espírito Santo. Uma outra situação que vem a me chamar a atenção, está lá em 1 Samuel 17, 38. 17, 38. 1 Samuel 17, 38. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse ele a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Eu creio que Davi rejeitou essa armadura de Saul por dois motivos. Existem inúmeras, como que eu posso usar? Coisas que vêm sobre isso daí. Mas eu vi duas coisas nesse versículo. A primeira coisa que eu entendo o porquê que ele rejeitou aquela armadura, porque ele sabia em nome de quem que ele estava indo. Então eu não preciso de armadura. Eu não preciso de armadura quando eu estou indo para essa luta em nome do Senhor. A segunda coisa que eu entendo, que Davi estava indo para aquela batalha, e eu creio que a armadura, ela fala de proteção. Davi não precisava de proteção. Davi não foi até Golias para se defender. Davi foi até Golias porque ele ia vencer aquela batalha. Ele não precisava de proteção. Ele precisava, porque Davi ia atacar, ele não ia se defender. Então, quando eu vou para uma luta, quando nós vamos para uma luta, nós vamos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para essa luta para atacar e não para se defender. Então Davi não precisava da armadura de Saul, porque essa armadura vai nos dar a entender que ele precisava de proteção. Davi ia para atacar. Davi foi para atacar. Davi não usou a espada de Saul. Davi usou as suas pedras, porque ele foi para atirar contra aquele gigante. Amém? A segunda característica de um homem segundo o coração de Deus é a obediência. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, a obediência. Senão vocês vão cochilar aí. A obediência. Repare que Davi foi ungido a rei, ainda menino, ainda moço.
ele foi ungido a rei. E a partir dali começou um processo, uma caminhada de obediência a Deus, até chegar a ser rei. Ele mostrou obediência a Deus e ele mostrou uma obediência à autoridade de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 24, depois você lê na sua casa aí. Em todo esse processo que Davi, até ele ser ungido, dele ser ungido, até ele se tornar rei, houve ainda um bom tempo. Ele não foi ungido e já foi rei. Então, eu creio que isso teve um processo, e dentro desse processo, houve algo chamado obediência. Porque imagine, o cara foi ungido a rei, e talvez a ideia de muitos de nós, era que ele já ia ser apossado como rei, mas não, naquele momento começou um processo na vida de Davi. E esse processo, principalmente, gerou no coração dele obediência a Deus. Alguém que é tomado pelo Espírito Santo, anda em obediência a Deus, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para a vida dele. E gerou muita obediência no seu coração. E a segunda coisa que eu entendo, Davi não quebrou a autoridade que tinha sobre a vida de Saul. Como eu falei, lá em 1 Samuel 24, a Bíblia vai falar que em determinado momento, Saul foi fazer uma das suas necessidades dentro de uma caverna. E nessa caverna, Davi estava escondido, porque Saul já estava querendo o matar, Saul já queria acabar com a vida dele, e ele estava escondido dentro daquela caverna, na qual Saul foi para fazer as suas necessidades. E Davi ali com os seus homens escondidos, os seus amigos que estavam com eles, os seus comandados, falaram: olha, é o momento ideal para você acabar com a vida de Saul. E talvez Davi naquele momento até pensou: puxa, é uma boa oportunidade. Mas aqui eu vejo a obediência dele. E eu consigo enxergar que ele não queria quebrar a autoridade que estava sobre a vida de Saul. E ele foi até Saul. A Bíblia vai falar que ele foi se rastejando, escondido, e cortou um pedaço do manto de Saul. Cortou só a ponta daquele manto de Saul. E naquele determinado momento que ele cortou aquele manto, veio sobre a vida dele um arrependimento. E no seu coração falava: ai de mim, quebrar a autoridade de Saul. Ai de mim, quebrar a autoridade que está sobre Saul, a autoridade que o próprio Deus colocou na vida dele. Saul já não estava sendo um rei, já tinha sido desungido. A Bíblia vai dizer que a partir do momento que Davi foi ungido a rei, o Espírito Santo se tomou a vida de Davi. E aquele espírito que estava sobre a vida de Saul sai e passa a entrar na vida de Davi. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento um espírito mau toma a vida de Saul. Então Saul começou a perseguir a ele. E por isso que Davi estava escondido dentro dessa caverna, na qual o próprio Saul foi até ele. Foi fazer as suas necessidades. E ele cortou só um pedacinho do manto. E ele vai dizer que ele se arrependeu amargamente de ter quebrado aquela autoridade. Então uma pessoa que tem as características de um coração segundo o coração de Deus, ele anda em obediência a Deus. E ele não quebra as autoridades que está sobre a vida dele. Amém?
Muitas das vezes nós estamos aprendendo ainda sobre a autoridade. Autoridade que é instituída por Deus sobre as nossas vidas. E muitas das vezes o que a gente mais ouve estão falando mal dos nossos governantes, estão falando mal do presidente, né? Às vezes a pessoa não tem a mesma ideia e ela começa a falar mal. Então eu entendo aqui que Davi não quebrou essa autoridade que ainda estava sobre a vida de Saul. Amém? A terceira característica de um homem segundo o coração de Deus, e isso é bem claro na vida de Davi, é a adoração. Davi era um homem adorador. Em todo momento Davi estava adorando, e a sua adoração agradava o coração de Deus. A sua adoração fazia com que Saul fosse liberto. E eu creio que a adoração é a terceira característica de um homem segundo o coração de Deus. Adoração é quando eu estou fazendo a vontade de Deus. Sabe? A adoração maior é quando eu realmente estou fazendo a vontade do meu Pai. É quando eu estou fazendo a vontade do meu Deus. E aqui vai de encontro ao primeiro versículo que nós lemos lá de Atos. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o coração, que fará a minha vontade. Então, eu entendo que a adoração é quando eu estou fazendo a vontade de Deus. É quando eu estou fazendo aquilo que Deus quer. A vontade de Deus, mesmo que talvez para a minha vida naquele momento não seja o que eu quero fazer. Mas quando eu faço a vontade de Deus, eu estou deixando as minhas vontades para adorar a uma autoridade maior sobre a minha vida. A vontade de Deus sempre foi estar perto do seu povo. A vontade de Deus sempre foi estar junto do seu povo. No livro de Mateus capítulo 18 vai dizer: a vontade de Deus sempre foi estar, e ele diz: aonde estiverem dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Então a vontade de Deus sempre foi estar no nosso meio. A vontade de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Então, Davi, ao entender a vontade de Deus, ele foi em busca da presença de Deus. Ou seja, ele foi atrás da arca da aliança. Porque ele entendeu que aquele momento, a vontade de Deus era estar no meio do seu povo. E o que Davi queria como adoração era a vontade de Deus. Sabe, eu creio que naquele momento, ele foi atrás da arca da aliança, buscar a presença de Deus para trazer para o seu povo. Davi era um adorador por fazer a vontade de Deus. Davi era um adorador porque ele se submetia às vontades do Senhor. Às vezes a gente vê Davi, ao ele buscar essa arca, talvez ele cometeu alguns equívocos. Ele quis carregar de qualquer forma aquela presença. Mas o que eu enxergo como um adorador é uma pessoa que ela pode errar como Davi errou. Às vezes a gente pega só características boas, mas Davi também errou. Davi também falhou. Mas um homem que é segundo o coração de Deus, ele podia ter errado, ele podia ter falhado, ele podia ter pecado. Mas quando ele sabia daquele erro dele, a primeira coisa que ele fazia era correr para os pés do Senhor e se consertar.
Deus tira tudo, tira o reino, tira a coroa, mas não tira a tua presença. Sabe, um adorador como eu e você, podemos sim cometer equívocos, podemos cometer erros, e podemos até pecar. Mas nós temos que entender que a característica de Davi era o arrependimento. Sabe, quando eu erro, quando você erra, quando nós erramos, nós temos um Senhor fiel e justo para nos perdoar. Erros vão vir, falhas vão vir. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que cometia alguns equívocos também. Talvez, como eu e você, cometemos algum erro, muitas das vezes pecamos, falhamos, mas essa tem que ser a nossa característica maior. Se voltar para aquele que vem e nos constrange quando nós erramos, quando nós falhamos e quando cometemos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu lembro que uma das vezes da minha vida, eu achei assim que eu tinha chegado ao fundo do poço. Eu já estava caminhando há algum tempo, e aquele pecado veio sobre a minha vida, e eu falei, meu Deus, eu não quero mais. Porque o pecado, ele tem o poder de te jogar para baixo. O pecado, ele tem o poder de te arrebentar. E para aquele momento eu falei, puxa, eu não posso continuar, não dá, eu pequei, eu errei, eu falhei. E naquele momento o Espírito Santo veio sobre a minha vida e, sim, você pecou, você errou, e você vai fazer o que nesse momento? Sabe, não é porque a gente peca, porque a gente erra, porque a gente quer, porque isso tem que ser o desejo do nosso coração. O pecado tem que ser um deslize, o erro tem que ser um deslize para as nossas vidas. Mas acontece da gente se equivocar. Mas o que a gente vai fazer depois de tudo isso? Para onde a gente vai? A Bíblia vai dizer que um abismo gera outro abismo. Então, antes de gerar o próximo abismo, é o momento de nós correr para os pés do Senhor. Senhor, eu pequei, eu errei, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Davi sabia muito bem que ele pecou, que ele errou com Betseba, ele errou ao carregar a arca de qualquer forma. Davi teve alguns deslizes, mas como eu falei, Davi sabia para onde ele devia correr, para o momento que ele errou. Senhor, eu pequei, eu errei. Tira tudo, Deus, mas não tira a tua presença. Sabe, quando nós entendemos que nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós se tornamos um verdadeiro adorador. Alguém com uma característica segundo um homem, segundo o coração de Deus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Se coloca em pé. Aleluia. Vamos adorar a Deus? Vamos. Eu não sei no meu coração como hoje se encontra a sua vida. Talvez por determinados momentos você talvez até achou que tinha todas essas características. Talvez você pensou, puxa, né, eu não tenho essas características. Mas eu creio que na tua vida há uma característica semelhante à de Davi, na qual o Espírito Santo tomou a vida dele. Então nessa noite, deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa o Espírito Santo te mostrar se de repente na tua vida houve algum deslize na qual a presença dele ficou meio de lado.
Feche os teus olhos. Louve ao Senhor neste momento. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Graça me serve, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero milhares.
Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor achou em Davi um homem segundo o seu coração, Deus, com algumas características, Senhor, bem precisa, Deus, característica que eu creio, Senhor, que está na vida de cada um, Senhor, que aqui está. Talvez nesta manhã, Senhor, só precisava, Senhor, ser, Senhor, lembrada no coração de cada um. E eu creio, Espírito Santo, que nessa manhã, você fala a cada coração que aqui está, da característica que cada um tem aqui, Senhor, para te agradar, Deus. A característica, Senhor, de um adorador. Eu creio que Davi tinha uma característica, Senhor, que era de usar a sua funda, Senhor, em meio, Senhor, àquela luta. Talvez aqui homens e mulheres hoje estão passando por algumas lutas, Senhor, na qual não sabem, Senhor, como agir para esse determinado momento. Pois eu creio no meu coração que cada um aqui tem uma característica que o Senhor pode usar para eles estarem vencendo, Senhor, esse gigante, Senhor, que se levantou na vida deles. Então eu oro, Senhor, para que o coração de cada um esteja posicionado em uma atitude, Senhor, a usar, Senhor, essa adoração, essa funda, Senhor, essa pedra, Senhor, para derrubar esse gigante, Senhor. Eu creio que homens e mulheres vão sair daqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, com uma outra visão, com uma outra perspectiva, Senhor, a enfrentar, Senhor, esse gigante na qual se levantou. Eu creio, Senhor, que nessa manhã nós saímos deste lugar, Senhor, com as pedras, Senhor, Pai amado, para enfrentar, Senhor, esse gigante. Não mais vai falar alto com as nossas vidas, porque nós cremos, Senhor, e nós entendemos que em nome de quem nós estamos indo, Senhor, para essa luta, em nome de quem nós estamos indo, Senhor, a enfrentar esse gigante. Meu Deus e meu Pai, que essa palavra, Senhor, encontre em cada coração, Senhor, a terra preparada, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.